você, especialista, gente, você pode não gostar desse cara aí atrás, achar ele louco, ou sei lá o quê. Mas olha o que aconteceu com o dinheiro neste país, o caos geral, e agora? Como se salvar? Veja esse material que eu preparei e me diz nos comentários, ele é o louco ou tá todo mundo errado? Aproveita e se inscreve aí. A história que vamos ver agora parece até ficção científica, mas é a realidade de milhões de pessoas. O colapso total da moeda de um país e a busca desesperada por uma saída. Vamos entender como o dinheiro de uma nação inteira virou pó. Essa frase, ela pode parecer um exagero, né? Mas a gente vai ver como em situações extremas, ela se torna uma verdade literal, uma questão de pura sobrevivência. Pois é, porque quando tudo aquilo que a gente conhece desmorona, o que realmente importa é aquilo que não pode ser confiscado. Essa é a história de como a tecnologia se tornou uma verdadeira tábua de salvação. O que aconteceu com o real, a moeda do Irã, não foi uma coisa de um dia para o outro. Foi uma morte lenta, dolorosa, que uma nação inteira assistiu de camarote. Olha só esse número, porque ele define a catástrofe. 84%! Em só 12 meses, essa foi a perda de valor do real. Parem para pensar no que isso significa, a poupança de uma vida inteira simplesmente evaporando quase que por completo em um único ano. E este gráfico aqui mostra bem a velocidade desse colapso. Não foi uma queda gradual, não. Foi uma aceleração direto para o abismo. O que se comprava em janeiro era um sonho impossível em dezembro. A confiança na moeda sumiu. Agora, isso aqui revela a total desconexão com a realidade. De um lado, a gente tem a fantasia do governo, a taxa oficial. Do outro, a realidade das ruas. Quando a taxa que as pessoas de verdade usam para sobreviver é 35 vezes maior que a oficial, bom, a moeda já não serve mais para nada. Mas esses números todos, eles não são só estatística. Eles têm um custo humano, real e devastador. Vamos ver como essa crise se transformou em sofrimento de verdade para as pessoas. Esse gráfico mostra o impacto direto no bolso. Imagina só, de cada R$ 100 guardados para comprar algo no futuro, 84 simplesmente desapareceram em um ano. Viraram pó. Sobraram só 16. É a destruição completa do poder de compra por má gestão do dinheiro. E essa citação aqui resume tudo. Um Estado que não consegue mais garantir o valor do seu próprio dinheiro, ele perdeu sua função mais básica. Não é só uma crise econômica, é uma falha fundamental de governança. E isso criou uma divisão bizarra no país. Enquanto a população inteira sofria com uma moeda sem valor, uma pequena elite vivia num universo paralelo, usando dólares, receitas de petróleo, completamente isolada do sofrimento do resto do povo. 92%. Esse era o nível de insatisfação da população com o governo. Quando a economia de um país chega nesse ponto, a lealdade política evapora junto com o dinheiro. É uma rejeição quase unânime do sistema. E essa insatisfação, claro, explodiu. Não foi um movimento único, mas várias frentes de desespero ao mesmo tempo. Comerciantes que não conseguiam mais precificar nada, trabalhadores com salários que viraram pó, estudantes sem nenhuma perspectiva, foi um grito coletivo de chega. Mas aí, no meio desse caos todo, uma alternativa começou a surgir. Uma forma de escapar do controle do mesmo Estado que tinha criado todo o problema. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que milhões de iranianos tiveram que se fazer. Se o banco não é seguro e a moeda não vale nada, para onde correr? Como é que se transporta o valor de uma vida inteira de trabalho para um lugar seguro? E a resposta, para muita gente, estava aqui, nessas 12 palavras. A tal da frase semente é a essência do Bitcoin como ferramenta de liberdade. Pensa bem, não é um número de conta, não é um cartão, é conhecimento puro que pode ser carregado só na mente. E aqui a gente transforma essa ideia num plano de ação bem concreto. É um roteiro para a soberania individual. Imagina só o poder de atravessar uma fronteira sem nada nos bolsos, mas carregando todo o seu patrimônio na memória, inacessível a qualquer guarda, a qualquer governo. Agora, é muito importante entender que a história do Irã não é única. Na verdade, ela faz parte de um padrão que é assustadoramente comum na história moderna. Essa linha do tempo aqui mostra que o colapso de moedas estatais não é um evento raro. Argentina, Zimbábue, Venezuela, Líbano, a lista é longa. O Irã é só o capítulo mais recente de uma longa história de falhas monetárias causadas por governos. E o roteiro é quase sempre o mesmo.
Começa com o governo gastando demais, aí ele imprime dinheiro para cobrir as dívidas e isso gera inflação. As pessoas percebem a armadilha e correm para ativos mais seguros. O Irã está bem no meio desse processo, caminhando a passos largos para o colapso final. E esse padrão todo nos leva a uma conclusão que é meio inevitável: a importância de se ter uma rede de segurança fora do sistema financeiro tradicional. Essa tabela talvez seja a mais importante de todas. Ela mostra a diferença brutal entre quem continuou confiando no real e quem buscou refúgio no Bitcoin. De um lado, uma perda de 84% do patrimônio. Do outro, o poder de compra praticamente dobrou. Isso não é especulação, gente. É matemática pura. E essa é a ideia central. Bitcoin não é para quem torce pelo caos. É para quem entende que o caos é uma possibilidade real e quer ter uma rede de segurança. É como um seguro financeiro contra a má gestão de governos. E no fim das contas, a gente volta para onde começou. 12 palavras. Um conceito que parece tão simples, né? Mas que tem um poder imenso. O poder de preservar o que é seu, de escapar, de recomeçar. Fica a reflexão de que, às vezes, a maior liberdade está justamente naquilo que ninguém pode ver ou tomar de você. Para continuar acompanhando análises como essa, que conectam o que acontece no mundo com a tecnologia, se inscreve aí no canal do Papo com o Especialista. Valeu por acompanhar e até a próxima.